Sejam todos muito bem-vindos ao Profadcast, o podcast onde você vai aprender tudo sobre investimentos. E aqui a gente discute as principais estratégias para você começar a investir. Eu me chamo Matheus Cobb, sou investidor Profad e hoje aqui com a ilustre presença do nosso pai dos investidores Profad, Renan Diego. Fala, salve, salve. Bora evoluir, vamos com tudo que hoje promete, né? Sempre promete, o tema tá muito massa e você vai curtir esse tema. Nosso tema do podcast de hoje é como ter uma renda de R$1.000 com FIs, os famosos fundos de investimento imobiliário. Será que é possível realmente ter uma renda? Então é isso que o Renan vai abrir o jogo aqui pra gente hoje, não é não, Renanzão? Tô gostando, renda de 1.000, tá valendo, hein? Tá bom, né? 1.000zinho no bolso todo mês. Pra gente começar, Renan, explica primeiro, que com certeza tem uma galera que não entende, o que são esses FIs e se realmente dá pra gente ter uma renda mensal com eles. Cara, dá sim. Os FIs justamente são fundos de investimento imobiliário destinados para pagamento de aluguéis, né? Então, basicamente, quando a gente investe em fundo imobiliário, a gente está investindo comprando cotas de empreendimentos onde eles distribuem os aluguéis. Então, é como se a gente estivesse comprando um imóvel para botar para alugar. A diferença é que a gente tem acesso a empreendimentos multimilionários, começando com pouquíssimo dinheiro. Então hoje, se você tiver que comprar uma casa para alugar, você vai aí pelo menos ter que desembolsar R$200 mil para ter aí um aluguel mensal. Só que nesse caso, eu posso começar com menos de R$100, comprando cotas de fundos e cotas essas, por exemplo, de shopping center, de galpão logístico, de salas comerciais como essa que a gente está. Entendi. Então essa que é a grande vantagem. E aí aquele administrador ele vai gerenciar aquilo tudo e vai pagar os aluguéis para os cotistas. E quem está investindo em fundos imobiliários é cotista. Então sim, é totalmente possível e os fundos de investimento imobiliário é uma das melhores oportunidades para quem está buscando essa renda mensal. Entendi. Então quer dizer que se eu for num shopping eu posso me sentir um dono dele um pouco? É, você é cotista, né? É diferente das ações, porque quando a gente investe em ações, a gente se torna sócio. Os fundos imobiliários, a gente se torna cotista, que é, a gente tem uma cota daquele empreendimento. Mas eu não sou dono, mas eu recebo por aquela cota que eu tenho, os aluguéis. Então, Faz basicamente, eles administram. Tem lá, eu não sou dono do shopping, mas eu sou um cotista, que eu recebo os aluguéis, que às vezes até é muito melhor, né? Pô, dinheirinho caindo todo mês, né? E pra gente exemplificar aqui, Renan, eu peguei um fundo pra gente olhar na prática, que é o Fundo Imobiliário RZTR11. Isso aqui não é uma recomendação de investimento, né, Renan? É melhor a gente deixar isso claro aqui, mas sim pra gente aprender didaticamente na prática, que eu acho que a gente aprende muito na prática. Então, eu peguei aqui um fundo que é o RZTR11 e eu vi que ele tá com um dividend yield, me corrija se eu estiver errado, de 15,31%. Explica pra gente o que é isso e por que é um dos pontos importantes pra gente olhar. Massa, eu tô até abrindo conferindo, aqui, né? Então assim, primeiro a gente utiliza... tem ferramentas hoje gratuitas que você consegue para fazer uma análise, né? Pegar os números do fundo imobiliário para você fazer essa análise. Então, vou falar aqui duas ferramentas que são gratuitas para a pessoa que quiser começar a fazer suas análises, né? A primeira é o Funds Explorer, né? Funds Explorer. A segunda é o Status Invest. Então, você consegue colocar lá, digitar o ticker, né? Que é o código de negociação daquele fundo imobiliário e ele vai aparecer as informações. Então, eu estou olhando aqui e tá certinho, tá? Então, nesse momento que a gente está gravando, o dividend yield dele tá aí em 15,31. Isso aí. Agora, o que é dividend yield, né? Só pra galera entender. Dividend yield nada mais é do que o quanto do teu... a porcentagem do patrimônio que você tem investido você vai receber de aluguéis, nesse caso, né? Ou de lucro, no caso das ações. Mas nesse caso aqui do podcast, que é fundo imobiliário, é o quanto você vai receber de aluguel no ano. Então, quando fala assim, dividend yield de 15%. Se eu tiver R$100 mil investidos em fundos imobiliários e eu tiver... Nesse fundo, por exemplo, com 15,31 dividend yield, isso quer dizer que durante um ano eu vou estar recebendo 15,31. Então eu vou estar aí 100 mil, 15, vai estar aí pelo menos R$15.310 no ano, né? Dividido aí nos 12 meses em aluguéis. Então, independente da cota subir ou descer, que é renda variável, eu vou receber, se eu tenho esse dividend yield em cima do quanto que eu tenho, 15,31%. Então é um baita de um dividend yield, né? Que a gente fala. É sempre bom você sempre olhar, né? Cara, qualquer coisa acima de 6, 7% tá legal.
Só que tem outros dados que você precisa analisar, não só olhar para o dividend yield. Mas só pra gente entender o que é dividend yield, é o quanto do meu patrimônio que está investido que eu vou receber em forma de aluguel durante um ano. Entendi, massa. E pegando aqui algumas informações também desse fundo, né? E torna a repetir, não é uma recomendação, mas sim pra gente olhar ele na prática e no final a gente chegar e entender como é possível ter uma renda de R$1.000. Eu vi aqui que ele é um fundo do tipo híbrido. Explica um pouco, porque a galera às vezes pode olhar nesses sites aí que você até informou e ler, é um fundo do tipo híbrido e não entender. O que é isso? Então, existem 4 tipos de fundos imobiliários, para a galera entender. Tem um fundo de papel, que é aquele fundo imobiliário onde o gestor compra títulos públicos. E também, títulos públicos não, títulos indexados e atrelados à área imobiliária. Por exemplo, ele vai lá e vai comprar um CRI, que é um certificado de recebíveis imobiliários. Ele vai lá e vai comprar um LCI, que é letra de crédito imobiliário. Ele vai lá e vai comprar uma precatória. Ele vai lá e vai comprar coisas relacionadas à área imobiliária. Só que são papéis, não tem um imóvel físico. Entende? Então ele vai comprar papéis, literalmente, como o nome diz. Fundo de papel é quando você investe em ativos atrelados ao setor imobiliário. Então, ativos financeiros. Por isso que é papel. Por isso que é muito simples. Tipo, ele compra outros ativos para receber aluguéis, né? Nesse caso, a gente nem chama de aluguéis, chama de lucro mesmo, né? De rendimento. Esse é o primeiro, fundo de papel. É muito claro, né? Papel, tá, então são os investimentos de renda fixa que ele vai comprando. Tem o segundo tipo, que é o de tijolo. Fundo de tijolo é aquele que a gente tem parede, tipo, igual aqui, ó. Pô, tem parede, tem uma estrutura. Então é um prédio, é um shopping, é um hospital, é um galpão logístico. Esse tipo de fundo é chamado fundo de tijolo, justamente porque tem um imóvel físico por trás. Entendi. Então, esse é o fundo de tijolo. Aí tem o fundo híbrido, que é o que você, né, me perguntou, que é esse fundo aí nesse caso. O fundo híbrido, basicamente, ele tem tanto fundo de papel quanto fundo de tijolo ali dentro. Em alguns casos, até fundos de fundos, que é o terceiro, que é o quarto caso, que é o FOF, que a gente chama, que é fundo de fundo imobiliário, que é aquele fundo imobiliário que compra outros fundos imobiliários, né? Então, esse daí seria o híbrido. O híbrido, às vezes, tem os que são tijolo e papel, outros que são tijolo, papel e FOF, que são os fundos de fundos também. Então, esses são os 4 tipos de fundos imobiliários que a gente tem hoje. Entendi. Então, assim, se eu for pelo que você me explicou, seria vantagem, então, para quem está começando a investir em FOFs, já que ele compra vários outros fundos? Eu acredito que ele não vai comprar fundos ruins. Não sei, é o pensamento que eu tenho. Depende, né? Porque se você for olhar, existem fundos bons e fundos ruins, e fundos bons e fundos ruins depende muito mais do nosso perfil como investidor do que do gestor comprar. Entendi. Por exemplo, tem títulos aí de papel, né? Fundo de papel que compra só CRIs arriscadíssimos. Aí, ou seja, é bom pro gestor porque ele acha que está performando melhor, mas para eu que estou começando, talvez não seja tão interessante. Entendi. Então é muito relevante, é relativo isso, né? Então, o ideal, eu sempre falo, quando você está começando, dependendo do quanto dinheiro você tem, você vai começar com um fundo de papel, um fundo de tijolo, e aí, beleza, tá com grana ainda? Você vai num fundo híbrido. Tô com grana, aí você compra um FOF. Ou seja, eu jamais vou, quando eu estiver começando, comprar, por exemplo, 2 de papéis. Eu prefiro diversificar nesses 4, entendeu? Mas aí é a tua pergunta. Mas o fundo de fundo não compra outros fundos, que lá tem fundo de papel? Sim, mas eu quero comprar analisando. E aí, pode ser que algum fundo que você tem esteja dentro de um outro fundo que ele comprou o fundo e tá tudo bem. Entendi. Né? Então, não necessariamente o que tá mais... É igual você falar que é melhor eu ir numa previdência privada ou um fundo de investimento do que eu investir direto, sozinho. Depende do nível de conhecimento que você tem. Depende do grau de expertise e, principalmente, o quanto é o teu objetivo para estar recebendo aquilo, para pagar uma comissão, né, para um gestor lidar com o teu dinheiro ou não. Então, é muito variável isso, né? Depende, muito depende. Mas você que está começando, eu recomendo pelo menos você ter ali um fundo de cada, que aí você vai estar bem posicionado. Massa, show de bola. E olhando a fundo, né, esse fundo imobiliário aqui, eu percebi que ele tem um PVP em torno de 1,04. Para a galera entender também o que é esse tal de PVP e como saber se
é ruim ou não é, entendeu? Legal. PVP é preço sobre o valor patrimonial. O que é isso? O preço é o preço de mercado, que está sendo negociado agora na Bolsa de Valores. E o valor patrimonial é o valor que ele tem em relação ao patrimônio que ele tem. É o quanto ele deveria valer se fosse olhar só para o patrimônio dele. Só que quando a gente olha para o mercado em si, tem vários fatores. Desde, se tiver muita gente vendendo aquele fundo, ele tende a cair. Se tiver muita gente comprando, ele tende a subir. Se tiver algum caso, reportagem que falou sobre aquele fundo, pode ser que seja algo bom, algo ruim que faz subir ou descer. Já o valor patrimonial, não. É o patrimônio que ele tem. Só vai mudar se ele vender um patrimônio. Ou se desvalorizar, ou algo nesse sentido. Então, isso é para entender o que é o preço e o valor patrimonial. Quando a gente tira essa diferença, né? Preço sobre o valor patrimonial, que é eu pegar o preço, dividir pelo valor patrimonial, eu vou chegar no número para eu saber se está com preço bom de eu comprar ou não. O que é um preço bom? Né? Normalmente a gente analisa para fundos imobiliários, esse PVP ele não pode ultrapassar 1,5 para você ainda comprar com um preço bom. O que tiver abaixo de 1, o PVP abaixo de 1, quer dizer que está com deságio. O que é deságio? Está descontado. Literalmente isso. É como se você fosse comprar um carro que custa 50 mil e agora ele está valendo 40, por exemplo. Então ele está abaixo do valor que de fato ele vale de patrimônio. Entendi. Então, imagina que estivesse valendo 50 mil, exatamente o valor dele. Ele teria um PVP de 1. Então ele está exatamente no valor. O mercado está olhando e falando, o preço dele é o mesmo do valor do patrimônio dele. Então também é interessante. Mas quando ele passa um pouquinho, digamos que o carro custa 50 mil. Aí eu vou lá, cara, mais 55 mil. Mas é um carro seleto, tô vendo tá inteirão e tal. E eu não quero perder essa oportunidade. Ainda faz sentido para mim eu chegar ali e comprar por 55, por exemplo. Mas passou, vamos dizer, passou de 1,5, aí já tá caro. A gente chama de tá caro, né? Ou seja, o preço dele subiu além do que é o valor patrimonial dele, de maneira que eu só estou enxergando que é alguma coisa do mercado. Então, daqui a pouco ele vai se reajustar. Então, eu espero ele se reajustar, voltar para ali abaixo de 1,5, para eu comprar, caso aquele fundo esteja interessante nos outros fundamentos também. Então, basicamente é isso, que a gente olha. Preço sobre valor patrimonial. Eu gosto sempre de comprar, eu só compro, na verdade, fundos que estão com PVP abaixo de 1,5, quando eu olho para os fundos imobiliários. Então, 1,04 está dentro dessa... Sim, tá dentro. Estatística, né? Massa. E eu preciso... Então você falou, abaixo de 1,5 ele tá bom e tal. Mas eu devo olhar só para isso também ou não? É uma coisa importante. O que a gente tá olhando aqui são alguns indicativos, né? Indicadores do fundo imobiliário. Alguns números que a gente precisa analisar para tomar decisões. Mas jamais, eu disse jamais, olhe só para um único múltiplo, um único indicador. Seja dividend yield. Independente de qual seja. Se você olhar só para um, você vai estar enviesado. E grandes chances de você ou acertar na cagada ou errar na incompetência. Falou tudo, verdade. Entendeu? Então acho que esse é um ponto importante. Eu nunca vou olhar só um. Esse é um dos grandes erros quando a gente fala de fundos imobiliários para quem é investidor apertador de botão. Que é aquela pessoa que, por exemplo, tá assistindo, tá ouvindo esse podcast, sim, aí pega esse fundo que você tá falando e fala, eles comentaram, deve ser bom. E não necessariamente. Você pegou aleatório pra gente fazer uma análise aqui. E ponto final. Tanto é que eu nunca tinha analisado esse fundo. Então eu não sei, eu não tenho ele na carteira. A gente tá olhando juntos aqui, eu nem sabia qual seria o fundo, eu abri agora. Verdade. Né? Então, eu acho que isso é um investidor apertador de botão. Pega porque alguém tá falando, aperta o botão. E ele não entende que é algo didático. Não é uma recomendação de investimento. E aí, ou ele olha assim e fala, cara, eu quero receber o maior aluguel possível. Aí ele vai olhar, entendi, o Renan falou que o dividend yield é o quanto de aluguel eu vou receber. Então, eu vou ver qual é o maior dividend yield e só vou olhar isso e vou comprar. Aí tem um caso que acontecia um tempo atrás, que tinha um fundo de tijolo, que ele tinha um único empreendimento, que era um prédio comercial, lá em Macaé, no Rio de Janeiro, onde ficava Petrobras. Estava alugado para Petrobras. Sim. E aí, a Petrobras tinha lá não sei quantos andares, lotado, pagava um preço de aluguel acima do mercado. Então era lindo, ele pagava dividendos pra caramba, dividend yield todo mês e tal. E a galera que vai de orelhada, apertador de botão, via o dividendo e falava, cara, eu vou comprar esse, porque tá pagando muito bem, pagando muito bem, pagando muito bem. Beleza. Rolou aquele lance lá de Lava Jato e tal, né? Corrupção na Petrobras. A Petrobras entregou o prédio. Só que ele avisou lá, não sei quantos meses, que iria entregar o prédio. Que ia pra outro lugar. Enfim, mais barato, algo do tipo. E aí, cara, o mercado reagiu como? A bolsa despencou. Esse fundo específico. Por quê? Cara, imagina,
não sei quantos andares, não sei quantas salas, e do dia pra noite não vai ter mais, vai estar vazio. Até conseguir encher todo o prédio, porque dificilmente você vai conseguir um único cliente que vai comprar, vai alugar todos os andares. Talvez vai alugar uma salinha, o outro vai alugar um andar. E até que demora. Dá lucro, né? E nesse momento que a Petrobras saiu, era o momento em que todas as empresas da área de petróleo e gás, nessa época eu trabalhava ainda no petróleo e gás, elas estavam em baixa. Por quê? Porque a Petrobras afetou todo mundo, essa corrupção. Então não teria... E Macaé é um polo do petróleo, né? Falam que é a capital do petróleo. Então imagina, não teria empresa para estar alugando naquele momento. E aí o fundo foi lá para baixo. Então esse é um indicativo que você não tem que olhar só para um único indicador. Sempre olhe para todos, né? Lá no nosso curso, né, de investidor Profile, o acelerador do primeiro milhão, a gente dá um checklist, né, para a pessoa analisar. Legal. Analisa isso, analisa isso, analisa isso, analisa isso. Passou em tudo? Tá, beleza, vai lá, toma tua decisão. Né? Para não olhar só uma coisa. Então acho que isso é um ponto importante. Massa, show de bola, Renan. E como é que você analisaria a relação risco-retorno desse fundo imobiliário, desse RZTR11, e como é que você decide para saber, olha, tá num risco legal que vai me trazer um retorno bom? Como é que você faz essa relação? Então é muito importante saber qual o risco relacionado ao retorno daquele investimento. E é muito sobre o que eu acabei de falar, né? Porque assim, investimentos, quando a gente fala de aluguéis que a gente vai receber, é igual aluguel que você aluga a tua casa. Imagina que eu tenho lá quatro casas, 4 kitnets. Dessas 4, todas é para a mesma família. Ou seja, um cara foi lá, alugou um para um filho, o outro para outro filho, o outro ele mora, e o outro ele botou lá a prima. Uhum. Ou seja, é um cara só que paga as 4 kitnets. Aí do nada, eles decidiram ir para outro estado. Vai ficar as 4 vazias. Porque eu tenho um único inquilino. Verdade. Isso é um ponto importante para se analisar, principalmente quando é fundo de tijolo. Na verdade, só dá para ver com fundo de tijolo. Fundo de papel não dá para ver. Então, isso é o que a gente chama de monoativo e monoinquilino. Jamais escolha fundos imobiliários que sejam monoativo e monoinquilino. O que isso quer dizer? Monoinquilino é isso que eu falei. É um único inquilino em toda a tua base. E isso pode ser que você tenha várias salas e tal, mas é a mesma empresa ou a mesma pessoa que está alugando. É um risco alto, porque se ele não quiser mais, um abraço. Sim. Então, monoinquilino já era. Você tem que procurar ativos que tenham mais de um inquilino. Segundo ponto, monoativo. Ou seja, se eu tiver um único ativo, é um risco que eu tenho também. Porque imagina que eu tenho um prédio, só um prédio. Naquele prédio, eu tenho até vários inquilinos diferentes, mas eu tenho um único prédio só. Aquele prédio pega fogo. E acabou tudo. Entende? Pior ainda, que foi o caso que eu citei anteriormente, lá, esse prédio lá em Macaé, que era um fundo que tinha um único ativo, ou seja, monoativo, e um único inquilino, que era monoinquilino. Caraca, perigosíssimo, né? Por isso que desmoronou. Então sempre olha, cara, quantos ativos tem? Quantos inquilinos tem? Né? E assim você vai vendo. Por exemplo, pegando aqui na prática esse fundo que você falou. Deixa eu dar uma olhada aqui. E seria legal também o quanto que você considera assim, porque só dá pra gente olhar isso se for um fundo de tijolo ou um fundo híbrido igual a esse. Quanto que você considera ideal, tendo de inquilino e ativo? Cara, eu gosto de mais de 3 ativos, pelo menos. Mais de 3 ativos e 3 inquilinos ali. Pelo menos ali no fundo pra ser legal. Ó, por exemplo, esse fundo aqui, ele tem ativos. Ele é um fundo, na verdade, muito ligado à área do agronegócio, né? Então, o agronegócio, ele tem fazendas e tal. Então, você pode ver, ele tá aqui, ó. Tem na Bahia, né? Ele tá em 5 estados, na verdade. Uhum. Bahia, Goiás, Manaus, Mato Grosso e Piauí. Então, olha que interessante, né? Ele tem ali a maioria no Piauí, Mato Grosso e na Bahia. Aí, um pouco menos ali em Goiás e Maranhão. Bem pouquinho Maranhão. Então, assim, em relação a ativos, ele não é monoativo porque ele tem vários ativos. Tem 10 ativos em 5 estados diferentes. Então, em relação a isso, está bem diversificado. E aí, quando a gente olha ali para ver a localização dos ativos e quem é, né, o cliente, por exemplo, a gente tem aqui Fazendas Água Funda e São Francisco, né, lá em Buriticupu, né?
Aí a gente tem outra aqui, Fazendas Morangas Bonito e Ponte de Pedras. Aí já é lá em Serranópolis. Você vê que é lugares diferentes, fazendas Goiás. diferentes, né? Ó, Fazenda Santa Clara, aqui já é Piauí, Bom Jesus. Fazenda São Martinho, X1, São Martinho X2, São Martinho 7, 6, enfim, lá em Sorriso, Mato Grosso. Então, enfim, tem vários aqui, podia estar falando, mas ele tá bem diversificado. Então, em relação ao risco-retorno, esse fundo tá legal, porque ele tem 10 ativos em 5 estados diferentes e inquilinos diferentes. Massa, show de bola. Então, interessante aí, bem na prática, para você aprender. E esse mesmo FI, ele tem, um outro dado que eu peguei dele aqui, ele tem uma liquidez diária de 52.554 negociações, no momento que eu peguei em média, né, essa informação. Como é que funciona essa liquidez nos FIs e qual é a diferença para renda fixa? Porque tem uma galera que já sabe, né, se tratando de liquidez diária, como é que funciona? É bom, não é, essa liquidez? Uhum. Maravilha. Então, liquidez... O termo liquidez é o mesmo para qualquer segmento. Liquidez é a facilidade que você tem em transformar aquele ativo em dinheiro de volta para você. Isso é liquidez. Quando a gente fala boa liquidez, cara, eu consigo transformar, seja aquele carro, seja aquela casa, seja aquele ativo em dinheiro de volta na minha mão. Por que os imóveis eles não têm uma boa liquidez? Porque tu consegue vender um imóvel de 200 mil reais agora? Assim, de uma hora para outra, acho que não. E mesmo que tenha um comprador. Digamos que, cara, eu tenho um imóvel, você quer comprar? Quero. Só que tem a papelada. Agora não vai dar. Pelo menos aí uma semana aí pra gente resolver. Tem que desenrolar tudo, ver se... Entendeu? Então, é uma liquidez ruim, o imóvel. Por quê? Eu não consigo ter o dinheiro rápido. Carro. Por mais que você consiga vender rápido, também tem esse trâmite. Tem que fazer lá, não sei o quê, vai no cartório, vai não sei o quê. Então também é uma liquidez, vamos dizer assim, média. Agora... Tem investimentos que são liquidez boa, por exemplo, você falou renda fixa, alguns que são liquidez diária, você aperta o botão, tá na tua conta. Então é excelente liquidez, altíssimo. No caso da renda variável, dos fundos imobiliários, essa liquidez é a facilidade que eu vou ter se eu quiser vender aquele fundo imobiliário. Então, quanto mais negociações, melhor, porque eu não vou ficar travado. Tem alguns fundos imobiliários que tem lá, liquidez 500, liquidez diária, 500 negociações. Muito baixo. Por quê? Às vezes tem 500 negociações, isso já contando compra e venda. Aí eu quero vender um ativo. Aí digamos que o preço dele esteja a R$110. Entendi. E aí eu quero vender a R$110. Só que só tem gente querendo comprar... A 80. Aí tu vai ficar lascado. Ou tu tem que jogar 80 para perder dinheiro, ou então tu vai ter que esperar uma boa vontade de alguém dar sorte, que vai ser muito difícil. Então eu sempre falo, cara, uma liquidez bacana assim, para você ver, acima de 15 mil, 20 mil liquidez diária, né? Que aí você consegue ver, cara, a hora que eu colocar, se eu botar mercado, vai ser vendido. Porque hoje os fundos imobiliários, eles não estão tão maduros quanto as ações. As ações já, cara, muitas empresas, a maioria aí é na casa de milhões, né, de negociações. Você consegue vender na hora. Muito rápido. Os fundos imobiliários, tem fundos que têm a liquidez altíssima, muito boa, que são os mais conhecidos, mas tem esses que são muito baixos. Então eu tomaria cuidado com esses muito baixos. Eu não compro fundo imobiliário que tem liquidez abaixo de 15, 10 mil negociações por dia. Mesmo que os outros números estejam bons, PVP, dividend yield... Exato. Porque assim, eu não quero estar travado com aquilo dali. Hoje tem muitos fundos que têm os mesmos números legais em cada passo que a gente analisou e vai ter uma liquidez boa. Então, para mim, eu quero que o checklist ele se complete da melhor maneira possível. Massa, show de bola, Renan. E olhando aqui, no último mês ele pagou 1,25 por cota. Por cada cota. Então, para que uma pessoa, que é até o tema, né, do nosso podcast, para que uma pessoa ela consiga ter uma renda de R$1.000 por mês, com esse fundo, no caso, o que precisaria ser feito? Cara, então, precisa investir, né? Esse é o primeiro ponto. Ir lá e escolher o fundo, né? Mas a galera que tá pensando aí, quantas cotas eu preciso ter para ter uma renda de R$1.000, né? Pensando na cotação que está hoje e pensando em quanto que ele está pagando, que é 1,25 que ele pagou aí no último mês, né? Na verdade, nos 2 últimos meses ele tem pago essa frequência de R$1,25 por cota. Se a gente pegar aqui, ó, por exemplo, se eu pegar 800 cotas, eu vou pegar aqui, ó, 800 e vou multiplicar por 1,25, tá? Por quê? Se eu tenho 800 cotas e ele me paga 1,25 por cota, eu vou multiplicar isso. Vai dar exatamente R$1.000. Entendi. Então, para eu ter uma renda de R$1.000 com esse fundo imobiliário já no próximo mês, eu preciso comprar 800 cotas dele.
Só que aí, legal, Renan. Beleza. Mas quanto que eu preciso ter investido, né? Pra eu ter essa renda? Interessante. A galera pergunta muito e... Cara, mas quanto que eu preciso ter e tal? Exato. Então, assim, aí eu preciso saber aqui, ó, por exemplo, nesse caso que ele tá com essa cotação agora, R$ 83.624. Eu compraria 800 cotas. Entendi. 83.624. Aí vai ter aquela galera que não tem noção nenhuma e vai falar assim: ai, mas é muito dinheiro pra ter pouco por mês. Pouco, caraca. Cara, pensa comigo aqui, ó. Lembra, hoje, se você tem um imóvel de R$200 mil, você vai receber, hoje, os aluguéis, você tá te pagando mais ou menos 0,4. 0,4, né? Nem 0,4, meio por cento. 0,5. Vamos botar meio. Vamos dizer que pagou bem o aluguel, meio, de 200 mil. 200 mil. A gente tá falando de um imóvel de 200 mil. E no caso aqui, para investir, para ter R$1.000, você precisaria de 83 mil. Exato. Quanto que eu receberia? R$1.000, os mesmos R$1.000. Caraca. Mas só que eu vou ter um imóvel de 200 mil reais. Então, para um imóvel físico que em tese vale 200 mil, eu iria receber R$1.000. Agora, Caraca. se eu tivesse esses mesmos 200 mil reais investindo nesse fundo, por exemplo... Ó, deixa eu só ver aqui. Dividendo de 1,26 também. Então, ele tá com uma taxa mensal de 1,26%. Ou seja, daqui tu já vê. No aluguel é 0,5%. Aqui ele tá me pagando quase 3 vezes. Por quê? 1,26. Mas beleza, vamos botar aqui, ó. É essa clareza, Renan, Ó, que 200 a galera mil não tem. vezes 1,26. Vou ter uma renda de R$2.520. Caraca. Com 200 mil investido nele. E aí a pessoa acha que... Ah, mas é pouco. Cara, é pouco porque tu botou 87. Se você pega um imóvel que você tem, esperando aquele aluguel, você vai ter muito mais investindo em fundos imobiliários. Eu não tô falando nesse fundo, é só um exemplo aqui. Eu até recomendo você ter uma diversificação. Se você tem 200 ou 100 mil reais, você vai ter pelo menos 4 fundos imobiliários para diversificar. Mas se você tem, em média, pelo menos 1% de rentabilidade, tu tira 2 mil por mês, ao invés de 1.000. Ou seja, se eu tiver uma kitnet que custa 100 mil reais, kitnet eu estaria recebendo por mês pelo menos 500 reais. Só que aqui com 100 mil eu consigo ter uma renda. Deixa eu botar aqui, ó, nesse fundo imobiliário, por exemplo. Caraca, que diferença, 100 mil né? vezes 1,26% de R$1.260. Tá entendendo? Olha. Essa é a diferença. Então, às vezes, a pessoa não tem nem noção do quanto que rende aquele aluguel. Ele tá vendo só cair na conta, só que ele tá superdimensionado. E aí você pode perguntar, Renan, mas então vale a pena eu vender o meu imóvel para investir em fundos imobiliários? Depende do teu objetivo. Depende de tudo, né? Eu tenho um patrimônio bem diversificado. Eu tenho terrenos, tenho casa alugada e eu tinha kitnets alugadas. Eu tinha 6 kitnets e eu vendi todas. Né? Uhum. Terminei, esse ano eu vendi as 2 últimas. Por quê? Porque eu tô tendo uma performance muito melhor nos meus investimentos. E eu falo não só de FIs, mas a minha carteira como um todo. Então eu recebo muito mais do que eu recebia lá com os aluguéis, sem contar menos estresse de inquilino querendo reclamar disso, de infiltração, de não sei o quê. Por quê? Quando eu invisto em fundos imobiliários, eu não quero nem saber o que tá rolando. Só que é o dinheiro na conta. É a administradora que tá cuidando disso tudo, esses pepinos, esse apaga incêndio. Porque acontece, tem imóvel alugado, vai ter pepino. Só que eu não preciso me preocupar. Eu só vou ter lá todo mês, caindo na minha conta, o aluguel que foi destinado para mim. Massa. E olha que top, né, Renan? Também. Uma clareza aí, talvez que a galera não tenha. A poupança, ela tá te pagando em torno de 0,5%, 0,6%. Então, por exemplo, esse fundo aqui é 2, 3 vezes, quase 3 vezes mais do que Deixar o dinheiro na poupança. do que deixar. E sendo que se você consegue, só com que ele te pagar nesse fundo, e até em outros fundos imobiliários, comprar outras cotas com que ele tá te pagando sem você tirar o dinheiro do teu bolso. Porque ele te pagou, você investiu uma única vez. Ele te pagou, né? Uhum. E aí você compra outras cotas com que ele te pagou. Esse aí é o que você fala muito de reinvestir, né? Exato. E assim, se você começa com... Se você já tem uma renda de 1.000 com esse fundo, você consegue comprar aí pelo menos mais umas 10 cotas todo mês. Reinvestir. E aí no outro mês você vai ter mais quanto? Mais pelo menos 10, 12, 15 reais a mais. E isso vai se De renda. multiplicando. E aí vai. Agora, pra quem tá começando, você pode pensar, mas eu vou receber aqui, comprei uma cota. Beleza, tu vai receber R$1,25. É pouco. Ué, tu comprou só uma cota, cai na real, porra. Né? Tu comprou Verdade. uma cotinha e ganhou R$1,25, ainda tá bom pra caramba. Agora, tu pega aquele R$1,25, aí você, ao invés de comprar uma cota inteira, tu vai pagar só a diferença e compra mais uma cota. Que aí no outro mês você vai receber lá seus R$2,50.
Total. Sacou? E aí é uma bola de neve, cara. Só que, cara, a maioria da população, a galera é imediatista. Eles têm um pensamento curto-prazista, de curto prazo. Quando você começar a pensar em longo prazo, o curto prazo chega. Porque é muito louco isso. Contra-intuitivo, isso é um paradoxo, hein? Porque quando você começa a pensar em longo prazo, você esquece de querer o dinheiro amanhã. Só que começa a vir muito rápido esse longo prazo pra você. Por exemplo, eu lembro quando eu botei o plano pra chegar no primeiro milhão, era tipo pra 10 anos. Pô, atingi uns 8 anos antes. Entendi. Então, assim a gente começa a ver. Caramba, cara, foca no longo prazo que os resultados que você vai ter vai ser de curto prazo. Sem dúvida nenhuma. Massa, agora, se você focar no curto prazo, tu não vai ter resultado nenhum. Você vai ficar pulando de galho em galho, querendo qual tá pagando mais, qual é a bola da vez, aí tu vai cair em day trade, vai cair em opções binárias, em golpe financeiro, coisas que não fazem sentido pra quem tá começando agora. Pra quem tá buscando ter mais qualidade de vida. Pra quem tá querendo ter mais tempo com a família. Que aí é você saber analisar da maneira certa, colocar o teu investimento uma vez por mês lá e deixar ele trabalhar pra você. Aí já fica até uma frase do investidor Profad aí, né, Renan? Foca no longo prazo, que o curto prazo vem mais rápido, né? É isso aí. Massa, show de bola. E eu queria fazer um disclaimer aqui, Renan, antes da gente fechar, aproveitando que a gente até entrou nesse assunto de golpe financeiro e tal, e tem muita gente que às vezes tem um dinheiro legal na poupança, quer começar a investir, mas tem muito medo. É sempre bom, em todo podcast, a gente ressaltar, né, Renan? Como é que uma pessoa ela se previne de cair um golpe, e até mesmo, cara, ultimamente tem acontecido muito de diversas contas fakes, né, parecida com as nossas, de pessoas que se passam pela gente oferecendo investimento. Como é que uma pessoa ela pode identificar que não é você fazendo aquilo? Cara, uma coisa interessante, né? Você falou, todo dia aparece uma conta fake lá no nosso perfil. E não só da gente mesmo, né, Renan? Da maioria, os nossos amigos também que falam sobre dinheiro, sobre investimento, renda extra. Porque a galera, os aproveitadores, eles querem mamata. Eles querem coisa fácil. Então, se já entrar num perfil, se passar por um perfil que já fala de dinheiro e chegar lá e oferecer uma coisa indecente, assim, de surreal de ganhar dinheiro e falar pra transferir o dinheiro, é mais fácil pra eles. E aí, todo dia eu tô falando nas minhas redes sociais. Olha, tem vários perfis fakes. Esse aqui é o meu oficial. Como é que você sabe que é o oficial? Cara, primeiro, eu jamais peço pra pessoa mandar dinheiro pra minha conta. Eu jamais faço investimento pra outra pessoa. Então, o papinho dessa galera é sempre assim. Transfere aqui que em uma semana você já vai ter um resultado de sei quanto. Bota 10, 4 mil já vai ter na primeira semana. Não faz sentido. O que a gente ensina aqui no meu perfil no Instagram, Renan Diego Oficial, no canal do YouTube Produtividade Financeira, no canal do podcast Profadcast, é aprender a investir. Eu ensino as pessoas a investir. A gente é uma escola de educação financeira. A gente tem treinamentos, tem consultorias, mas ninguém paga direto pra mim, cara. Entendi. Cara, não tem como cair, né? Não tem como errar. A gente não pede pra você abrir conta e a gente te dá um número da conta, você transfere pra essa. Não. A gente ensina isso, o caminho pra pessoa chegar lá. E quando eu ensino, eu já falo, você não vai transferir dinheiro pra nenhuma outra conta, nem da corretora. Você vai abrir uma própria conta sua na corretora e vai transferir pra sua conta, que é o teu CPF. É o mesmo favorecido. Às vezes as pessoas falam, não, aqui é criptomoedas. Eu vou ganhar dinheiro rápido pra você e tal. Me passa essa chave aqui. Essa conta aqui é tua. Só que tá lá, pode até estar teu nome. Só que quando você transfere, não é pra tua conta. Aparece outra conta lá. Faz um Pix aqui, é outra coisa. E outra coisa, quando o Pix não for CPF, cuidado. Porque aquela chave toda louca é pra não achar a pessoa. Porque se for o CPF, você consegue pegar mais fácil a pessoa depois. Faz sentido. Então, presta atenção. A gente utiliza os nossos cursos, as nossas consultorias, sempre através de plataformas digitais. Que dá tranquilidade e segurança para a pessoa. Então, quando você vê esse tipo de abordagem, você vai ficar rico do dia para noite, eu vou fazer teus investimentos, vou fazer você... Cara, foge que é furada. E qualquer dúvida que você tenha, que apareça alguém falando que é do meu time, falando que sou eu, só por causa da minha foto, na dúvida, fala assim, me manda um áudio. Um vídeo? Me manda um áudio ou um vídeo do Renan. Renan, manda um vídeo aí falando o meu nome aí, só pra eu acreditar. O cara vai te bloquear na hora, vai cortar na hora, né, Renan? E o que você tem que fazer com essas pessoas que você vê que é fake? Lá, por exemplo, no caso do Instagram, tem lá na foto, do lado tem 3 bolinhas. Você aperta naquelas 3 bolinhas. O perfil da pessoa, né? O perfil do fake. Tem 3 bolinhas, você aperta lá. Aí você vai aparecer lá uma caixinha, você vai botar denunciar.
Você vai denunciar ela, vai aparecer qual o motivo. Você fala, tá se passando por outra pessoa e que você conhece aquela pessoa. Depois disso, pronto. É só você bloquear essa pessoa, ela nunca mais fala com você. Massa. Porque quanto mais gente denunciar, mais rápido o Facebook entende que é um fake e derruba. Por quê? A nossa assessoria jurídica, ela já tá sempre de olho e já faz todo o trâmite que tem que mandar pro Facebook, tal. Só que quanto mais gente fizer esse volume, mais rápido aquela conta é derrubada. Show de bola, Renan. Então, queria fazer esse disclaimer aqui justamente para te alertar quanto a isso, tá? Cuidado, porque a gente entende o quão suado é você trabalhar uma vida inteira, conseguir juntar um dinheiro, poupar um dinheiro e cair na lábia desses golpistas, beleza? E pra gente fechar com chave de ouro, Renan, cara, muito massa a gente aprender a ter uma renda de R$1.000 com FIs. E pra gente fechar, quando começar a investir em FIs, qual o melhor momento? Cara, essa pergunta é clássica e principalmente de gente que tá querendo começar, que tem lá o seu dinheiro na poupança, quer começar no mundo dos investimentos. Qual o melhor momento? Então, o melhor momento é quando você tá protegido. Porque FIs, por mais que seja, vamos dizer assim, muito sexy receber uma renda todos os meses, a gente tem um lema aqui que é segurança não se negocia, né? Então não adianta eu ir para fundos imobiliários se eu não tô com a minha família protegida. Então, antes de ir para os fundos imobiliários, eu colocaria uma parte na renda fixa. Tesouro Selic, CDBs com liquidez diária, para caso aconteça uma emergência, eu tire na hora e consiga utilizar sem correr o risco de estar perdendo dinheiro, tá menor o meu dinheiro. Agora, já tá com um pouco de dinheiro ali protegido, cara, já tem que ir para a Bolsa de Valores, começando com os fundos imobiliários, né? Então, se você já tem ali, Renan, já juntei uma graninha aqui, beleza, bota um pouquinho lá. Já começa aos poucos. Renan, mas eu tô começando agora. É legal ir para fundos imobiliários? Sim, depois dessa aula aqui, para você começar a se ambientar também. Só que, se você ainda não tem uma reserva, vamos dizer, um colchão de segurança completo, você vai ter uma parte lá e você vai botando um pouquinho. Compra uma cotinha. Aí vê como é que funciona. Porque uma cota não vai te deixar passar mais dificuldades caso apareça uma emergência. Com certeza. O ruim é quando você quer tirar mais da tua reserva de segurança e colocar nesses investimentos, que tem essa oscilação. Tá? Então eu acho que a todo momento já está no momento da pessoa começar a investir em fundos imobiliários. Mas é importante ter uma pequena parte do dinheiro dela reservado para esses investimentos de segurança, que ela possa tirar a qualquer momento. Massa, show de bola. Então é isso, Renan. Cara, a gente abriu o jogo aqui, mostrou pra galera na prática e até analisou um pouco desse FI, né? Mas lembrando, não é uma recomendação de investimento. E é isso, cara. Algum recado? Como é que a galera faz pra te seguir, pra tirar dúvida contigo também? Massa. Pra galera que acompanhou, chegou até aqui, parabéns, porque, né, às vezes a gente entrou em algumas coisas um pouquinho mais técnicas, por mais que a gente tente deixar a coisa muito fluida, mais bem tranquila pra vocês, mas pode ser que algumas pessoas não chegaram até aqui. Então, se você chegou, primeiro, parabéns, porque você deu esse próximo passo. Segundo, já pega tudo que a gente falou aqui e começa a praticar. Pratica sozinho, pratica de forma intuitiva. E se você sentiu que precisa de ajuda para dar o próximo passo, a gente pode te ajudar. A gente tem um treinamento completo, onde ensina estratégias para você ganhar dinheiro com FIs, com ações, com tesouro direto, proteção. Então, se você quiser saber mais sobre isso, tem uma lista de espera que de tempos em tempos a gente abre uma turma que está aqui nos comentários. O time vai colocar aí nos comentários e na descrição também, tá? E tem consultoria também, né? Se você já tem aí, por exemplo, a partir de R$100 mil, você pode fazer uma consultoria direto comigo, né? A gente chama, é a nossa consultoria premium. E se você tem menos de 100 mil, mas quer uma consultoria, existe a nossa consultoria com o nosso especialista, que é com o Matheus Cobb também, que faz a consultoria, que é a consultoria VIP, que é individual, tá? Então a gente tem aqui como ajudar. Você quer algo mais personalizado, você quer fazer o nosso treinamento online, que é o acompanhamento em grupo, é só você ver aqui embaixo que tem ali a lista de espera para você adquirir. Ou, se você quiser me chamar lá no Instagram também, fala a tua situação, a gente direciona para um consultor do nosso time. Beleza? O meu Instagram é Renan Diego Oficial. É só você procurar lá, Renan Diego Oficial. Mas vai estar aqui também, né, Matheusão? Vai estar aqui no link na descrição do vídeo. Beleza? Isso aí. Então, vou deixar aqui o link da nossa lista de espera. E se você quiser uma consultoria ou algo mais personalizado, vou deixar o link do Instagram do Renan, chama ele lá também. E é isso aí, galera. Você que tá ouvindo, você que tá assistindo também pelo YouTube esse podcast, compartilha. Por quê? Porque tem gente que vai precisar aprender a como ter uma renda de R$1.000 com FIs. E você que tá escutando também tem como compartilhar através do Spotify. Então você compartilha esse áudio nos teus grupos do WhatsApp, segue também o canal, que tem como seguir aqui no canal, beleza? E é isso, galera.
galera, eu me despeço aqui com mais um episódio do nosso Profadcast. Muita produtividade financeira pra você e bora evoluir!